Olá pessoal, aqui é o professor William para mais um resumo de aula, aqui para mostrar a gestão de estoque. E no primeiro momento a gente entendeu como conciliar aqui os elementos que estão envolvidos na gestão de estoque. Então, obviamente, o primeiro deles, deixa eu botar aqui a minha caneta para ficar mais fácil. Então, o primeiro dos elementos é pegar o consumo, né, ele que determina quanto você tem que deixar no estoque. Obviamente que o quanto deixar no estoque implica no capital, não só pela questão do estoque, mas até pelo espaço. E, obviamente, o capital leva a um custo sobre o produto, e o custo sobre o produto impacta o consumo. Quanto mais alto o produto, a tendência é um consumo menor. Então, só por aqui a gente já percebe a importância da gestão dos estoques para conciliar esses elementos que se traduzem na competitividade da empresa. Um dos elementos básicos aqui para a boa gestão de estoque é entender o que é importante ou não. A classificação ABC nos dá esse dimensionamento, classificando os itens aqui como A, que são os que merecem atenção especial por serem mais importantes, os B, que tem uma situação intermediária, e os C, que são os menos importantes. A gente quantifica isso mostrando que os itens A representam 70% do valor que você tem no teu movimento, né, do teu consumo, os itens B 20% e os 10% restantes são os itens C. Isso estou falando em termos de valor, não estou falando em termos de quantidade, porque se você falar em termos de quantidade de estoque, os itens classificados como os A, você vai ver tua experiência prática, que são os que têm menos estoque. Já os itens C, os que têm mais estoque. Porque é uma grande quantidade, mas no fundo representa muito pouco. Uma ação gerencial prática para você entender a importância de classificar isso é, por exemplo, o inventário. Se você for pensar que o inventário é uma ferramenta interessante para você manter a acurácia do estoque, se você for fazer um inventário diário, você, dependendo da quantidade de itens, você não consegue fazer isso, não tem recurso, né? Entretanto, se você usar essa classificação ABC, você pode dividir, por exemplo, itens de classe A, inventário diário, os itens B, inventário semanal, e item C, inventário mensal. Então, com isso, você teria aí, diariamente, 70% do seu problema já resolvido, deixando o estoque já bem dimensionado, bem alinhado, né, bem com a acurácia bem definida, para não ter problemas em relação, né, a atendimento à sua demanda. Então, um exemplo simples de como utilizar a curva ABC. Fica aqui um exercício para quem quiser aí como fazer a classificação ABC. O pessoal coloca depois no comentário se tem interesse aí que a gente mostre como que faz isso aqui, tá bom? Mas planilha no Excel você consegue sem grandes dificuldades. Outro conceito importante é o que a gente chama de curva dente-serra, que é esse que mostra a dinâmica do estoque. Então eu tenho aqui quantidade, eu tenho aqui tempo. Então ao longo do tempo, como se comporta, né? Eu vou consumindo esse item e esse item então aqui vai chegar no zero e aí ocorre o que a gente chama de reposição do estoque, até que depois ocorra reposição naquela quantidade que eu tinha definido, até que ocorra um novo consumo, vai chegar no zero, vai ter uma nova reposição e assim a vida segue. Aqui cobrir um período de um ano. Estoque mínimo também chamado de estoque segurança, é uma quantidade que eu deixo em estoque depois de feito o cálculo necessário, é uma quantidade que eu deixo para me proteger de eventuais problemas. A dificuldade que o gestor tem é encontrar, né, o balanço perfeito entre custo e risco de falta em relação ao número, né, essa quantidade que eu vou deixar em estoque, porque o estoque mínimo pequeno, embora me deixe um custo baixo, ele me leva a um risco de falta mais alto. Já um estoque mínimo grande minimiza a falta, mas eu tenho um custo alto. Então você vê que eu mexo em um, eu pioro o outro. Esse é um clássico desafio aí que o gestor tem, é um trade-off clássico que o gestor de estoque tem que lidar. E aí, não é o tópico aqui dessa aula, mas existem várias maneiras de você calcular o estoque de segurança. É importante entender no seu negócio qual que é o método mais apropriado. Está aqui a representação no gráfico dentro de serra
Só para mostrar, nesse exemplo aqui, o estoque de segurança é 20, está aqui o estoque mínimo. Então, nesse caso, a reposição deveria ocorrer aqui, essa reposição, né? Ela não ocorreu. Eu tenho então esse estoque de segurança aqui para me proteger até que a reposição chegue. No caso aqui, atrasou um mês, né? Então, a operação não parou por falta de estoque, exatamente porque eu tinha 20 unidades lá paradas, né? Esperando não, né? Me protegendo como se fosse um seguro, né? Por isso o nome estoque de segurança, me protegendo do atraso do fornecedor. Outro conceito importante é o ponto de pedido, é o momento que eu disparo o pedido, né? Por isso é o gatilho do pedido. Ele é dado por uma quantidade, eu levo em consideração o tempo de reposição. O tempo de reposição é dividido aqui em 3 diferentes tempos, né? A emissão do pedido, a preparação mais o transporte. Em termos práticos, você tem isso aí como um período de tempo. Está aqui definido, né? Eu tenho então, ó, nesse ponto de pedido aqui, que é representado por uma quantidade, né? Então, eu faço o ponto de pedido com base nessa quantidade. Quer dizer, eu faço o pedido, né, com base nessa quantidade, por isso é o ponto do pedido, o ponto de pedido. E ele me leva aqui esse tempo para ser entregue. Tá? Então, no caso aqui, chegou aqui, ocorre o ressuprimento. E esse tempo de reposição, como a gente falou, é dividido nesses três subtempos, vamos chamar assim. O ponto de pedido é dado pela essa forma, né? Consumo vezes o tempo de reposição mais o estoque mínimo ou o estoque de segurança. Né? Multiplica isso por esse, depois soma-se o estoque de segurança. Então você vai encontrar aqui uma quantidade que define esse ponto. Aqui um exemplo. Consumo de 30 por mês, reposição 2 meses. Note que aqui eu tenho mês e mês, por isso que eu posso jogar na forma. A unidade está igual. E estoque mínimo representa um mês de consumo. O mês de consumo é 30. Então eu jogo aqui consumo de 30, tempo de reposição 2, estoque mínimo 30. Aqui 60, mais 30, 90. Então eu tenho 90 unidades. Se você jogasse num gráfico, seria algo do tipo, né? Eu tenho aqui quantidade, aqui eu tenho tempo, aqui seria o meu estoque mínimo. E aqui seria o gráfico de serra, né? Digamos que fosse assim. Então aqui, quando chega no estoque mínimo, ocorre a reposição. Essa reposição aqui. Quanto é o ponto de pedido? 90. Eu vou puxar relatório. Quando eu chegar no 90, relatórios diários, né? Quando eu ver que o estoque chegou no 90, eu disparo o pedido para o fornecedor. Aí ele vai me levar esse tempo aqui, o tempo de reposição, para fazer a entrega do ressuprimento. E assim a operação não para. Ficou aqui parado o meu desenho. Bom, voltando aqui, só botar meu desenho de volta. Minha canetinha de volta. O consumo médio que a gente tratou aqui, né? Esse consumo médio nada mais é do que a soma de consumos históricos que você tem dividido pelo número de períodos analisados. Vou pegar meu histórico dos últimos 12 meses. Soma-se os consumos dos últimos 12 meses e divide por 12. Tranquilo, né? Os conceitos importantes de estoque. Estoque mínimo, que a gente já falou, estoque de segurança. Estoque máximo, nada mais é do que o mínimo mais a compra que você faz, né? O lote de compra. Então, é o máximo que você chega. E o estoque médio, para termos de custeio, é o estoque mínimo, mais esse lote de compras dividido por 2. Né? Se você pensar que eu tenho estoque máximo e ele pode chegar a 0, né? Se eu custear por aqui, eu estou custeando no máximo. Se eu estou custeando aqui, é 0. Meu custo seria 0. Não existe isso. Então a gente trabalha pela média, né? Que é dividido por 2. Né? A média ao longo de um período para você poder custear isso. O estoque mínimo permanece, né? Por isso que eu estou somando ele aqui, porque, como eu falei, ele fica sempre lá, né? Eu não me desfaço dele, porque ele é a segurança que eu tenho, né? Por isso que ele entra somando aqui na fórmula. O intervalo de ressuprimento, outro conceito, é o intervalo entre um recebimento de pedido e outro, e a ruptura é quando eu não tenho mais estoque, eu não tenho como atender mais o pedido, né? O cliente chega, não tenho pedido para atender, então ocorre ruptura de estoque.
Para quem trabalha com varejo, escuta muito a ruptura de gôndola, né? Que quando o camarada chega lá, não tem produto na gôndola. O giro de estoque é outro conceito importante, é quantas vezes eu renovo o meu estoque. Ele é dado pelo consumo médio dividido pelo estoque médio. Aqui o estoque é quanto eu deixo na média em estoque. Depois a gente mostra isso no gráfico dente de serra. Mas quando eu tenho, por exemplo, quantidades diferentes, eu quero calcular, por exemplo, o giro de estoque de um supermercado, que tem itens que são calculados são consumidos e estocados em quilos, outros são em lata, outro é caixa, outra é unidade. Como é que eu faço isso? Porque na fórmula eu não posso calcular tendo consumo em quilo e estoque em caixa. São unidades diferentes e não podem estar na mesma fórmula. Eu tenho que converter isso. Mas quando eu tenho uma infinidade de conversões a serem feitas, eu trabalho com o quê? Com grana, dinheiro, reais. Então eu tenho custo de mercadorias vendidas, eu tiro lá do DRE da empresa, e eu tenho estoque médio também em reais, tiro lá do balanço. Então eu consigo calcular aqui em reais qual seria o giro do meu estoque. E o que a gente chama de antigiro, mas é a cobertura de estoque. Quanto tempo esse estoque leva para ser consumido? Tá? Ele é dado pelo estoque médio dividido pelo consumo. Se você observar aqui no gráfico dente de serra, deixa eu ver se eu tiro essas figurinhas aqui. Se eu colocar de volta vai aparecer tudo de novo. Não tem jeito. O cara não sabe nem a borracha lá. O cara não sabe, tem que saber usar as ferramentas para poder dar aula, né? Senão não vai. O cara não sabe nem usar isso aqui que é dar aula de estoque. É brincadeira, uma coisa dessa. Vamos apagar tudo aqui. Bom, agora sim, né? Tem o poder na caneta. Bom, voltando aqui. Se pensar no gráfico dente de serra, onde que está o meu me fugiu o nome, foi uma palhaçada aqui, me fugiu o nome. A cobertura de estoque. Onde está a cobertura de estoque? Está aqui, ó. Essa cobertura tem aqui a quantidade, 140, e o meu consumo. Essa é a cobertura de estoque. Quanto tempo durou esse estoque? Opa, tá estranho o negócio hoje, hein? 6 meses. Então, se eu calcular aqui, se eu pegar o consumo, né, ao longo aqui desse período aqui, se eu pegar o consumo mensal, né, 140 dividido por 6, você vai ver que eu consigo identificar que esse estoque aqui durou exatamente os 6 meses. Tá? Aqui no gráfico direto você já olha, você já sabe que foi 6 meses. Mas quando você não tem essa informação, você tem que calcular para aquela forma que a gente deu. Então, só de olhar aqui eu já sei, ó, esse consumo aqui, esse estoque tem uma cobertura de 6 meses, que é o tempo que ele dura. E o giro de estoque? Se eu pegar o consumo anual, né, que de janeiro a dezembro, eu sei que eu consumi 140 até aqui, né, porque zerou os 140, depois eu repus os 140. Oh, meu Deus, hoje está complicado. E já vou desistir desse troço aqui, né? Acho que é difícil. Bom, eu consumi os 140. Não, tem magia negra aqui, gente. Desculpa, não sei o que está acontecendo. 140 unidades eu consumi, depois mais 140 unidades. Então eu consumi 280. Quanto eu deixei no estoque em média? 140 unidades. Eu tinha 140, depois mais 140, foi o que eu mantive no estoque. Eu nem vou brigar mais isso aqui, vou tentar terminar aqui. O que aconteceu aqui? Aqui o meu giro 2 vezes, que é consumo dividido pelo consumo anual, dividido pelo quanto eu deixei no estoque em média, né, 140 unidades. Calculei meu giro, 2. Onde que está aqui no gráfico? Está aqui, ó. Eu tinha 140, chegou no zero. Repus uma vez. Não, girou o estoque uma vez. Aí girou de novo, ó. Consumi, chegou no zero. Aqui eu vou repor de novo. Então, o estoque de 140 unidades girou 2 vezes
ao longo do ano. Quer dizer, 2 vezes aqui, ó, tinha aqui, por exemplo, 140, depois mais 140. 2 vezes no ano ele acabou. Então, por isso o giro 2. Então, só de olhar o gráfico, não preciso nem ir lá calcular, eu já sei aqui quanto é que foi meu giro. Ok? Bom, entre loucuras aqui da minha planilha aqui, da minha apresentação em PowerPoint, consegui terminar. Ok? Acho que é isso aí. A gente se vê na próxima. Ok? Até logo, pessoal.